Muito bem. Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É um prazer renovado reencontrá-los e para começarmos, para continuar, na verdade, os estudos das obras de André Luiz. Dar as boas-vindas ao nosso irmão Muni e os colegas do Irmão do Caminho. Um prazer muito grande tê-los conosco. E vamos hoje estudar o capítulo 6 dessa magistral obra, Os Mensageiros. A semana passada estudamos o capítulo 5, um capítulo muito profundo, muito ilustrativo, com muitos ensinamentos. E aí cabe talvez uma informação que eu reputo muito importante. Sempre que me debruço ao ler alguma obra de André Luiz, cada vez fico mais maravilhado com a quantidade e com a qualidade das informações lá contidas. É de uma profundidade magistral e todas as vezes que nos debruçamos sobre ela, ficamos encantados com o caráter profundamente educativo das obras de André Luiz. São obras que visam o processo de despertamento de cada um de nós para a vida espiritual, para a vida como viajores do tempo, que somos espíritos em processo de renovação e transformação. E aí, vendo uma psicografia de Chico, na época, lá na Fazenda Modelo, a época em que ele começava a receber as obras através do Espírito André Luiz, que vamos comentar no decurso da exposição daqui para frente, algumas dessas psicografias que são importantes para a gente entender como foram recebidas, etc. E aí me veio uma explicação que eu achei muito comovedora e importante, que denota a profundidade das obras. Nos diz, portanto, André Luiz, através de Emmanuel, que todos nós sabemos que a magistral obra psicografada por Chico Xavier, através de mais de 2.000 espíritos, através dele se pronunciaram, segundo Divaldo Pereira Franco, é a maior antena paranormal que a humanidade recebeu até hoje, passou tudo pelo crivo, pela coordenação de Emmanuel. Entretanto, além dessa informação, Emmanuel nos traz uma informação interessante demais, que as obras de André Luiz, que tem um caráter profundamente educativo, elas veio das instâncias muito superiores, ou seja, não são completamente da lavra de André Luiz, e nem são também da lavra de Emmanuel. André Luiz foi efetivamente um mensageiro, mas ela provém das esferas muito mais altas. E as informações dessa psicografia de Emmanuel, que 12 sábios de alta envergadura espiritual pensaram, trabalharam nesse conteúdo, com o propósito exatamente de educar a mente das criaturas, dos filhos de Deus, que vieram se matricular na escola da vida naquela época, outrora, hoje e no futuro. Ou seja, não é uma obra direcionada, em princípio, somente para a comunidade espírita, não, para a humanidade. Por isso ela é tão profunda, por isso que a gente vê a obra, vê como ela é muito concatenada, ela é muito bem estruturada no aspecto do despertar humano. E então, Geraldo Lemos, que viveu muito tempo, conviveu muito tempo com Chico, perguntando sobre essa curiosidade, sobre essa psicografia de Emmanuel, perguntou então a Chico quais seriam esses 12 sábios encarregados de lograr a humanidade, trazer a lume da humanidade, esse acervo tão magistral e tão bem concatenado de informações. E Chico disse apenas um desses 12 sábios. Falou que desses 12, Sócrates, o grande pai da filosofia, foi um desses espíritos de escola responsável por esse manancial de informações extraordinárias. E aí a gente entende como a beleza dessas obras, a beleza dos conteúdos. E ele fala, inclusive na psicografia, depois começamos a mostrá-las, ele diz, inclusive, que houve grandes debates, grandes discussões, não só do conteúdo, mas a forma também, um linguajar acessível para que nós pudéssemos assimilar essas informações que ajudassem o despertar dos filhos de Deus, que se matriculam na escola da vida, nesse planeta, que é uma das moradas da casa do Pai. Então, aí mostra, a gente entende aí a beleza dessas informações. E estudando o capítulo 5, a gente começa a mergulhar nessa profundidade, porque lá no capítulo 5, por exemplo, nós vamos ver que André Luiz participa da primeira aula no Centro de Mensageiros. Ele começa, em princípio, o seu curso de formação de mensageiros, né? E naquele grande auditório do Centro de Mensageiros, ele está ali envolto com um grande contingente de mensageiros, porque, veja bem, os mensageiros que estavam lá naquele grande auditório não eram apenas os alunos ou os mensageiros já formados que estavam sob a batuta, sob a coordenação de Aniceto. Não, todos os mensageiros de nosso lar estavam lá, porque o que dá a notar muito bem que todos se reciclam sempre, é um processo de formação continuada, né?
Então, naquela primeira palestra, estava lá todos os mensageiros, os que não estavam em trabalho na Terra naquele momento, ou nas trevas, ou nos umbrais, como nós sabemos que a destinação desses mensageiros são por aí. E aí, a palestra da noite ia ser coordenada por um grande instrutor, respeitado instrutor tradicional do Ministério das Comunicações, chamado Telésforo. E Telésforo, quando começou a fala dele, disse uma coisa muito interessante. Ele mostrou o objetivo daquela fala. Ele disse que aquela fala daquela noite, que circunscrevia, em princípio, para os que trabalharam na mediunidade na Terra, ou seja, aqueles que trabalham na Terra como encarnados, médios ou doutrinadores, mas também os que trabalham como mensageiros no suporte espiritual. Esses grupos, nós sabemos, a equipe de trabalhadores espirituais que dão suporte nas salas mediúnicas é muito substancial, né? Então, ele circunscreve a fala, é direcionada a esse grupo, ele estabelece. Ele começa no começo da fala, porque o capítulo 5º chama-se Ouvindo Instruções, ou seja, a fala de Telésforo é dividida em dois momentos. A primeiro, que é de instruções, mostrando todo a importância de como é feito o direcionamento da formação dos mensageiros. E a segunda fala, a segunda metade da fala, vamos estudar no capítulo 6, que são as advertências profundas. E naquela, eles, olha, a nossa fala se destina aos mensageiros. Eles dizem mais, aqui estão nesse auditório, boa parte dos trabalhadores da mediunidade que trabalham na Terra, e boa parte, porque muitos deles, inclusive, falem e passam um processo doloroso de compromisso, passam pelo umbral, e alguns passam na treva, dependendo dos compromissos novos, dos erros que cometeram, etc, etc. E aí, quando começa a fala, a gente começa a entender o direcionamento. Eu digo, quem pensou nesse método educativo é de uma genialidade, de uma criatividade e uma didática magnífica, porque a gente mostra claramente que ele tem 3 públicos para quem ele fala ali. Primeiro, para os médios e os doutrinadores que faliram e estão ali começando o seu processo de reciclagem para continuar o seu trabalho, mas também para um outro grupo que são candidatos a mensageiro, a reencarnar como mensageiro, ou seja, a ouvir as razões pelas quais aqueles faliram, que estão ali. Eles irão beber nessa fonte para, entre aspas, se vacinar para não cometer os mesmos erros e ter êxito no seu objetivo, os que irão encarnar, é muito importante. Mas um terceiro grupo, para mim, o mais afetado diretamente, que são os médios e os doutrinadores encarnados. Eu acho que esse que é fantástico, porque nós estamos aqui, quem está trabalhando hoje na mediunidade e como doutrinador, a ouvir todo o processo de como esses médios faliram, todo o esforço que foi feito do mundo espiritual, todo o acervo de informação, do acompanhamento dos instrutores, certamente será de uma utilidade imensa. Então, claramente, ela é destinada para esses 3 tipos de grupos, que eu achei maravilhoso, descobrindo como, na verdade, o trabalho é muito bem direcionado, ele é muito bem concatenado para atingir o objetivo. Muito bem. Então, ali ele fala, no decurso do capítulo 5, falando das instruções, ele diz, olha, no trabalho das instruções aqui, o nosso grande, digamos assim, nosso grande alvo no trabalho na crosta, porque nós sabemos que os mensageiros, como falei, trabalham na crosta com encarnados e encarnados, mas também no umbral e também nas trevas. Isso, olha, é o grupo de espíritos que ainda estão no processo ainda de profunda ignorância, de perversidão, ou seja, comete atos profundamente graves em função da ignorância que eles ainda estão. Esse é o grupo que temos que trabalhar. E aí ele traz uma informação também muito interessante, porque ele diz assim, olha, nós que deveríamos juntar energias, quando ele fala nós, as religiões que trabalham na Terra, que ele diz, olha, todas as religiões são caminhos para Deus, todos são caminhos. Deus criou as religiões como caminhos para o entendimento. Todos têm a ideia de despertar os filhos de Deus que estão aqui, que estão matriculados nessa grande escola da vida, que até é um grande educandário da vida do espírito, né? Mas, infelizmente, as religiões, ao invés de concatenar as ideias e trabalhar juntos, não. Algumas condenam o trabalho da doutrina espírita, ele falou da doutrina católica, ele falou da doutrina, também da oposição, em princípio, das religiões evangélicas, falou das religiões que também espiritualistas,
que viu todos trilhar o mesmo caminho de ajudar no processo de despertamento, para vencer a ignorância e a perversidade dos irmãos que aqui estão, mas ficam brigando entre si. A questão do personalismo, cada um querendo se achar o melhor, né? Não entendem, diz Telésforo, que todos trabalhamos para o mesmo mestre, para o mesmo Deus, né? E nós ficamos nos dividindo. E além de ter esse problema, que além de dificultar, porque inclusive dá aso à atuação das sombras que não desejam que as pessoas se esclareçam, né? Continuar dominando esse planeta de expiações e provas, ele disse, tem um outro aspecto ainda. Muitos dos espíritos espíritas que vêm em missão, mensageiros no campo da mediunidade, por exemplo, às vezes desistem porque, às vezes, sofrem oposição tão ferrenha em algum rincão de interior, não sabemos que é verdade, de outras religiões. Nós sabemos que Chico sofreu, que Eurípides Massanudo sofreu por ter a oposição ferrenha de outras religiões. Muitos desistem, ou seja, ele, além de não ajudar, às vezes ele atrapalha. Esse é um processo. Então, a fala de Telésforo é muito interessante para que ele está falando para os médios, né? Para os que estão, os que passaram, os que virão, os que estão aqui na Terra, né? É muito interessante. E, no final, ele diz uma coisa muito interessante, que isso essa incompreensão das religiões, eles querem a incompreensão dos bons, ou seja, aqueles que poderiam estar todos trabalhando na mesma direção, no sentido de despertar o coração das criaturas que estão aqui envoltas ainda na ignorância, né? Essa incompreensão, infelizmente, existe, que dificulta profundamente o trabalho, a espiritualização dessas criaturas, no processo de renovação e transformação. E no final da fala, estou falando essa retrospectiva rápida para a gente retomar e começar do capítulo 6. Ele diz, ele fala, olha, a humanidade tem crescido em conhecimento, sem dúvida nenhuma, no conhecimento da matéria. Hoje, sem dúvida, a ciência tem avançado na descoberta de várias patologias, remédios mais eficazes. Entretanto, o mundo está doente porque não se trabalha a alma continua doente. Ele diz, olha, onde que a ciência compreender que as doenças do corpo são a reverberação da doença da alma e trabalha a alma, a ciência dará seu salto quântico. Olha que informação maravilhosa, né? Só por isso que, não obstante os avanços do bem-estar do corpo material, mas a alma continua doente. Está aí os suicídios, está aí os problemas graves, as guerras, está aí as injustiças, enfim, as loucuras, os problemas todos. Precisa ser trabalhado a alma humana, e é o grande desafio. É um fecho rápido, só para a gente começar aqui o capítulo 6. Eu sempre gosto de fazer uma retrospectiva do capítulo anterior para a gente começar efetivamente no 6. Certo? Então, vamos começar o capítulo 6, volto a dizer, é a segunda fala, é a segunda etapa da fala de Telésforo, nesse grande auditório, onde estão lá reunidos os mensageiros do nosso lar, os já formados, e também os alunos, que são futuros mensageiros. Então, diz ele, chama-se Advertências Profundas, esse capítulo. E aí ele vai trabalhar nesse capítulo algo muito interessante também, dentro dessa estratégia educativa maravilhosa. Ele vai mostrar por que os médios que vieram faliram, uma espécie de puxão de orelha que é importante para dar responsabilidade, e eles compreenderam a oportunidade que perderam. Também, da mesma forma, os candidatos vão entender os porquês, né? Vão extrair daí ensinamentos, que também são bastante interessantes e importantes, né? E certamente trará muitos ensinamentos para os que estão aqui. Então, ela é muito interessante, ao mesmo tempo que ele dá um puxão de orelha nos que faliram, eles também, digamos assim, dentro da ideia de trabalhar o espírito visando o futuro, mas também tenta soerguer. Olha, vocês cometeram graves erros, mas como filho de Deus, tem todo o direito de continuar, mas desde que se reciclem. Então, a fala dele é nesse sentido. Vamos lá. Diz ele, começando o capítulo 6. Fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Isso é fácil da gente ver. Basta ler os jornais do dia para ver o mundo gritando em dor, não é? Quantas injustiças, quantas guerras, quantos sofrimentos. A gente está vendo um problema grave das pessoas que fogem das guerras, as criaturas fugindo das guerras, por exemplo, no Oriente Médio, as criaturas fugindo das dificuldades aqui da América do Sul, como são recebidos os imigrantes na Europa ou nos Estados Unidos, né? Com desdém, uma insensibilidade imensa, como se fossem humanos. Crianças, inclusive, sendo apreendidas na América, uma situação de uma insensibilidade muito grande. Vive-se também no mundo hoje uma insensibilidade, um surto de autoritarismo forte, tantas injustiças, tantas corrupções. Ou seja, é fruto de onde vêm essas questões todas? Daquela massa que ele fala, que é o grande objeto de trabalho dos mensageiros, ou seja, aquele grupo de ignorantes que estão na ignorância, ou que estão na perversidade, fruto dessa ignorância, né? Então, esses gritos vêm daí, que é a grande massa, infelizmente. Afinal de contas, o perfil dos espíritos que aqui vivem, são de provas e de expiações. Se é de provas, é preciso aprender. Ninguém precisa passar por provas, não precisa aprender, claro, naturalmente.
E os que têm expiações e cometeram graves erros estão aqui para purgar esses erros, ou seja, enfrentar esse processo de renovação e transformação. Muito bem. Dizer, necessitamos quem? Os mensageiros. Está falando. Lembra que todo o direcionamento dele é para os mensageiros que trabalharão aqui na Terra, no campo da mediunidade. Né? Necessitamos de servidores lá do nosso lar que desejem integrar a escola evangélica da renúncia. Ninguém faz um trabalho, por exemplo, na área da mediunidade, se não precisa de muita renúncia, de muita disciplina, de muito amor, de muita vontade de servir em nome de Deus. Porque se não tiver essa vontade, não desenvolve a tarefa a contento. O trabalho no campo da mediunidade é um trabalho muito difícil de se resolver, muito difícil de ser trabalhado, né? É muito difícil, nós sabemos disso. Muito bem. Desde as primeiras tarefas do espiritismo renovador, ou seja, desde quando surgiu a doutrina dos espíritos, como o cumprimento de uma promessa de Jesus há 20 séculos, quando esteve conosco, lá que foi registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, incisos de 15 a 20, seguintes, até 20 e poucos, da vinda do Consolador prometido por Jesus, da essencialidade desse Consolador prometido, porque era a revivência do Evangelho puro de Jesus, instrumento fundamental de renovação e transformação dos filhos de Deus que vieram, que estão e que virão reencarnar na Terra, é fundamental. Então, desde que surgiu o Espírito Renovador, nosso lar, a colônia, que é uma colônia de transição, é bem importante compreender isso, nosso lar é uma colônia que o grosso do trabalho do nosso lar é voltado para a Terra, porque ele fica na saída do umbral, não é? É muito próximo à Terra. Dos 6 ministérios do nosso lar, 4, o grosso das tarefas é voltado para o grupo de criaturas que estão aqui oscilando na Terra, na crosta da Terra, no umbral, nas trevas. O grosso é só do ministério que liga as esferas mais altas. Então, nosso lar tem enviado diversas turmas, desde o Espiritismo, diversas turmas ao trabalho de disseminação dos valores educativos. Que valores? Esses. A formação baseado. Lembremos que o Evangelho, lembremos que, na verdade, a doutrina espírita é o Evangelho redivivo, puro de Jesus, baseado nessa boa nova, que consola, que dá esperança, etc. Nosso lar tem formado sistematicamente turmas com um propósito nobre de vir trazer à humanidade, esses que gritam de comovedores de sofrimento, a esses, em buscar socorro ao despertar, a fugir da ignorância, porque só a luz é capaz de vencer as trevas. E as trevas da ignorância são muitas consequências da ignorância. Então, a forma é trabalhar o espírito humano no sentido de renovar-se, de transformar-se. Né? Tem enviado várias turmas de trabalho de disseminação dos valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui de nosso lar, diz Telésforo anualmente, aliados à necessidade de resgate ao serviço redentor. Então, quando ele fala de resgate e está falando de mediunidade, aí cabe um parêntese muito interessante para a gente compreender. Quando ele fala que parte espíritos no campo da mediunidade está de resgate, a gente aí precisa entrar um pouquinho no conceito, nem que seja rápido, da questão da mediunidade. Quando a gente tem mediunidade, elas são de duas naturezas, podemos assim colocar, grosso modo. Tem a mediunidade, digamos assim, que é a mediunidade meritória. O espírito, a partir do momento que ele se eleva, que ele cresce, que ele evolui, ele passa naturalmente pelo processo evolutivo a sintonizar com o espírito da sua sintonia. Quanto mais ele se eleva, mais a sintonia também. Isso é natural. Ou seja, ele vai gradativamente conquistando o contato com os espíritos mais elevados pela sua própria elevação. Mesmo que ele não seja portador de uma mediunidade ostensiva, mas ele tem, por intuição, um contato com os espíritos mais elevados. Então, ele conquistou o direito de contactar. Então, digamos que é uma mediunidade conquistada. Mas existe uma outra mediunidade que é a de provas. O grosso dos médios que trabalham conosco aqui são médios de prova. Por que médios de prova? Porque não conquistaram ainda, não tem a elevação espiritual. Então, você vê as pessoas que são portadores da faculdade mediúnica, nem todos eles são de elevado padrão espiritual. Não, nós temos médios de todo nível, de todo porte. Não é um atributo apenas dos espíritos elevados. Quer dizer isso. Então, boa parte dos médios que aqui vêm são de prova. O que significa um médio de prova? Ora, se é de prova, pressupõe que precisa aprender.
Por que de prova? Porque eles não conquistaram ainda esse contato com as entidades mais elevadas. Eles não atingiram esse patamar. Portanto, é acrescentado, digamos assim, é dado um empréstimo, um adiantamento, se podemos colocar, a grosso modo, dessa mediunidade. E com que propósito? Deus nos dá essa possibilidade de termos a mediunidade para, utilizando dela, e é de prova, vou dizer, deixe cumprido, utilizar a mediunidade em conformidade com os ensinamentos de Jesus, se é a mediunidade com Jesus, ele consiga, primeiro, assistir àqueles os quais prejudicou no passado. Então, a mediunidade é esse grande instrumental. O grande papel do médium de prova é, em princípio, resgatar aqueles que prejudicou no passado. Fazendo isso, está maravilhoso, porque o que Deus deseja, seus filhos, é felicidade. Então, se tem criaturas em dissintonia com os outros, um processo obsessivo, se você resgata essa criatura e coloca ele no caminho da luz, tanto ele como o médium, é algo magnífico. E na hora que o médium consegue trazer alguém que está em desacordo, que está com o coração cheio de ódio, de dor, de erro do passado, consegue desatar esses nós, se entendem? É maravilhoso. Na hora que o médium atende essa demanda, ele também se eleva, porque está fazendo bem. Então, ele fala a necessidade de resgate, é resgatar os erros do passado, do pretérito, né? Ao serviço redentor. Redentor de quem? Do espírito médio. Está se redimindo. Transformando, ele está se redimindo no erro do passado. Então, ele está falando isso, olha. Centenas de companheiros partem daqui anualmente aliados, necessidade de resgate do passado, dos erros do passado, juízo redentor e transformador, né? Mas ainda não conseguimos, nosso lar, os resultados desejáveis. Não conseguimos estar desejáveis. E por que não conseguimos estar desejáveis? Por razões que ele explicou no passado, da falta de compreensão das religiões, que não entenderam ainda o caminho de unir esforços em nome de Deus, no sentido de despertar, esse é um fato, né? Mas também encarnar num planeta de expiações e provas é uma tarefa muito difícil. E mais, alguns poucos dos que se encarnam na mediunidade, alguns alcançam resultados parciais, alguns, poucos, alguns, nas tarefas a desenvolver como médico, como doutrinadores. Mas a maioria tem fracassado ruidosamente, ou seja, é muito triste ouvir isso, né? Mas pouquíssimos que descem para lá com missões, e a gente vai ver nos capítulos subsequentes que esses médios não são encaminhados para cá sem um preparo. Muitos deles passaram se preparando no mundo espiritual 10, 20, 30, 40 anos. Num curso profundamente forte. Se realiza, é um investimento muito forte da espiritualidade, porque a missão deles é muito sublime. Consolar, retirar a criatura das trevas, um contingente de criaturas sofredoras, e colocar em marcha no processo evolutivo. É algo muito grandioso, por isso precisa um processo tão difícil, ainda mais que esse contingente de trabalhadores irão trabalhar no planeta como o nosso, onde as trevas ainda mandam, né? Onde a gente vive todas as incompreensões. Então, é uma tarefa muito grande, muito hercúlea. Por isso, a preparação é muito metódica, muito demorada, porque há necessidade de um preparo, não só o preparo do tempo que passa lá, mas todo um acompanhamento. Nós vimos aqui no capítulo subsequente, cada criatura que reencarna, qualquer um de nós que reencarnamos, vivemos um processo que podemos colocar de acompanhamento, de monitoramento. Da colônia onde a gente encarnou, ou de um posto avançado de alguma colônia que a gente encarnou, de lá tem um acompanhamento. Nós temos um amigo espiritual, ou o anjo da guarda, como diz a doutrina católica, que é esse tutor nosso. Mas alguns problemas que estão adrede, que eles podem equacionar no momento de perigo, por exemplo, ele nos ajuda, ele nos aconselha, mas chegará um momento que alguma coisa de muito grave venha acontecer, nós vamos ver isso nas obras subsequentes, e que algumas coisas que está fora da alçada, ele pede socorro à colônia de onde ele veio, e vem o socorro. Não quer dizer com isso que não vai acontecer algo de grave, ou não termina acontecendo. Por que termina acontecendo? Porque muitas das vezes a gente não tem sintonia nem com o nosso anjo da guarda, nem com o nosso amigo espiritual, e muito menos com esses espíritos que vêm das esferas mais elevadas. Se eu só tenho sintonia com as entidades infelizes, só dou ouvido a essa moçada, termina acontecendo. Mas não será por falta de assistência de Deus, que Deus ajuda o homem pelo homem. Sempre virá assistência. Está dizendo isso. Alguns alcançam resultados parciais, alcançam resultados parciais, diz Telésforo, nas tarefas a desenvolver. Mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro, eu não tenho essa informação importante, nosso instituto de socorro, olha que informação bacana, debalde, movimentar medidas de assistência indispensável. O que significa isso? Ele está dizendo que os médios e os doutrinadores, entendendo o médio como aquele que é aquele companheiro que é um medianeiro entre dois planos, que recebem os espíritos, que dão comunicação, etc. Mas o doutrinador é aquele que conversa
na sala mediúnica é quem comanda a sala mediúnica. Tem um papel importantíssimo. É importante um equilíbrio muito grande. Um doutrinador desequilibrado desequilibra todo o trabalho mediúnico que está acontecendo. Então, está dizendo o seguinte, no nosso Instituto de Socorro, o que quer dizer com isso? Quando esse grupo de médiuns reencarnam, toda a assistência é feita. Nós vamos ver isso metodicamente quando começar a estudar a casa mais na frente. Esses espíritos são trabalhados, tudo que será necessário para o desempenho da tarefa dele. Ou seja, ele é alocado numa família que dê condições para que esse médium se desenvolva sua mediunidade. Ele, às vezes, vem com uma companheira que ajuda, que também é um espírito que vai dar suporte a ele. É apresentado uma casa e espírito, tudo providenciado pela espiritualidade. As condições materiais para o trabalho ser desenvolvido, tudo. E quando ele vai começar o trabalho, para orientá-lo, sempre os instrutores estão vindo dar notícia para eles. Não só quando está na erraticidade, com sono, mas muitos deles, por serem médios, têm a facilidade de ouvir, de ver, materializar. Enfim, 1000 formas a espiritualidade faz para que todo esse investimento de anos e anos dê resultado. Quando ele fala Instituto de Socorro, é isso. Ou seja, ele fala indispensável, a colônia espiritual não joga o camarada aqui para trabalhar na mediunidade e deixa ele lá. Não. Se nós, normais, temos assistência, imagine esses médios. Este tem um trabalho muito forte. Por quê? Porque eles exercem um papel de medianeiro que vai melhorar, beneficiar muitas criaturas, em nome de Deus, que precisam de socorro. Por isso que está dizendo, nossos institutos de socorro, debalde movimentam medidas de assistência indispensáveis para o trabalho. Raríssimos conquistam algum êxito, raríssimos. Raríssimos algum êxito. Nos delicados mistérios, tarefa de alta importância, delicados mistérios da mediunidade da doutrinação, que nós sabemos o efeito que é, o espectro do trabalho de um médium. Basta ver, a gente fala, tem sempre como referência o trabalho de Chico. Imagine o benefício, quantos milhares de criaturas pelo mundo afora se beneficiaram e se beneficiam com o trabalho de Chico. As luzes que Chico logrou para a humanidade, seu rastro de luz, continua a ser disseminado pelo mundo afora de suas obras. Nós estamos agora estudando uma obra que veio pelas suas mãos venerandas, né? Então, é muito grande o investimento da espiritualidade e a repercussão. São milhares que estão aguardando. Quando se prepara um espírito no mundo espiritual, não só para trabalhar como médium, não só aqueles que predicou, que será, em princípio, iniciado por ele, mas muitos outros. O trabalho no campo do bem, na lavoura de Deus, é imensa. O campo é muito pedregoso, é fácil, mas precisa ser colocado. E por isso o preparo é muito importante. E a assistência também, né? Quando eu dizendo. Aí eu vou ter essas observações transparentes, são sempre minhas. Imagine a sensação dos presentes, daqueles que vieram, que desenvolveram, que foi investido 20, 30 anos e não desenvolveram a contento. Eu fico imaginando assim, imagina a sensação de quem está ouvindo uma explanação dessa, o sentimento de perda de tempo, de oportunidade deles, que estão ouvindo essa palestra de Telésforo, né? Então, é um sentimento de frustração muito grande, de perda de oportunidade, de remorso até, né? Diz ele, outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, ou seja, colônias que estão na mesma faixa. Gente, é importante que a gente está falando do nosso lar e muitas pessoas imaginam que só existe nosso lar. Não, pelo amor de Deus. Quem leu o livro Diário de uma Morta, que fala da vida de Dona Maria João de Deus, que foi a mãezinha, a primeira mãezinha, a mãe biológica de Francisco Xavier, ela fala que visitou muitas colônias, são milhares e milhares de colônias, de várias culturas, de vários países. Né? Está dizendo outras colônias de nossa esfera, ou seja, lembrando que nosso lar fica na terceira esfera, na saída do umbral, que encaminha, está dizendo, outras colônias de nossa esfera, ou seja, da mesma natureza, providenciam tarefas da mesma natureza. Preparam-se muitos médiuns com o mesmo propósito. Estou dizendo isso, que certamente as colônias muito mais elevadas, que estão em outras esferas espirituais muito mais elevadas, a natureza do trabalho é um pouco diferente. O trabalho é outro, né? Mas são milhares de colônias que estão ali lindeiros ao umbral, lindeiros às trevas, por ponto de apoio, etc, etc. Então, outras colônias, diz ele, de nossa esfera providenciam tarefa da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que lembram das realidades eternas, que chegam aqui, do outro lado, como ele diz, e se recordam. Ou seja, é impressionante. Não é por falta de assistência, não. Vem assistência, o relembramento, as mediunidades, e etc. Mas muitos, na verdade, fazem o vídeo de mercador e, infelizmente, não cumprem suas missões. É isso que está lamentando. O que essa Telésforo está nos colocando digamos assim, um apanhado
de dados, imagino eu, deve ser um gráfico, né, dos que logram isso. Eles certamente têm esses dados lá, estatísticos, para mostrar, olha, infelizmente, são poucos, não obstante todo o esforço feito pela espiritualidade, que tem algum êxito, né? Eles, a ignorância domina a maioria das consciências encarnadas, por uma série de razões que a gente já explicou há pouco, anteriormente. Infelizmente, são muito poucos que têm algum êxito. E mais ele, e a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. E eu sempre gosto de ler aquele conceito magistral de Sócrates, o grande pai da filosofia, e segundo o de Chico, foi um dos 12 espíritos nobres que lograram a humanidade, essa magistral obra de André Luiz, né? Ele diz que o homem não faz o mal porque ele é mau, ele faz o mal porque ele é ignorante. Isso é sensacional. Olha, no dia que esse homem se sublimar, dizia Sócrates, no dia que esse homem se iluminar, ele não mais fará o mal por uma razão muito singela, porque ninguém pode dar o que não tem. Ou seja, se ele só tem luz, ele não pode dar sombras. É isso que ele está dizendo. Ninguém pode fazer o mal se o mal não habita mais seu coração. Ele diz, infelizmente, a Terra, a grande esmagadora maioria, a ignorância e a perversidade, ou as misérias, as fraquezas e os crimes, decorrem da ignorância. Né? Diz eles, grandes instrutores nos fluidos da carne, que vêm em missão, grandes mensageiros, que foram preparados adredemente, com tanto carinho, né? Amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhe é própria. Então, está nos dizendo o seguinte, muitos vêm, mas quando vê o tamanho da magnitude da tarefa, e às vezes, inclusive, a repressão, a incompreensão de outras religiões, as perseguições, não existem. Pode dizer, quem leu sobre a vida de Chico sabe o que ele sofreu com as perseguições que sofreu lá em Uberaba, lá em Pedro Leopoldo, naturalmente da Igreja Católica. Mas, infelizmente, isso é um fato, né? Mas Chico era Chico, né? E com aquela grandeza dele, fazia de conta que não via. Todo dia passava uma passeata da igreja e parava em frente, e cantava, fazia, acontecia, mas ele continuava o trabalho dele. Mas nem todo mundo tem essa resignação, essa resiliência para quando eu trabalho, né? Muito bem. Esquecem-se, diz ele, esses que desistem, esses que se recolhem, esquecem-se eles de que Jesus, nosso grande mestre e guia, não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés disso, Jesus ficou esperando que as pessoas crescessem para chegar para o trabalho dele. Ao invés disso, desceu Jesus até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Mas Jesus é Jesus, né? Jesus, imagine, o espírito mais puro que veio, o espírito mais sublime que veio, né? Nos diz o livro A Caminho da Luz, lá no capítulo 1, que fala da comunidade dos espíritos puros, que Jesus é um espírito de uma elevação tão extraordinária, desde quando a Terra surgiu, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito chamado Espírito Cristo, última etapa do processo evolutivo. Nos diz lá Emmanuel, ou seja, era uma espécie de um preposto de Deus, que era um espírito do nível que ele é um grupo de espíritos especiais que tinham a coordenação do sistema solar, né? Eram espíritos encarregados de materializar a vontade de Deus. Imagina aí, que vibrava na mesma faixa do Criador. Imagina o tamanho de Jesus de Nazaré. Isso há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, o espírito desse naipe chega e vem até conosco como se fosse um de nós. Jesus buscava aqueles que precisavam mais. Jesus falava com as prostitutas, os ladrões, os coletores de impostos, que eram tidos também como ladrões, os leprosos, etc, etc. Porque ele dizia muito bem que são os médicos, são os doentes que precisam de médico, doentes da alma, né? Então, essa é a grande beleza, né? Então, se Jesus assim agia, por que a gente está, com a grandeza dele, com a sua resplandecência, se fez humilde, se fez pequeno no seu gigantismo para vir servir, né? Não exigiu que as criaturas fossem imediatamente iguais a ele, mas se fez como homens, fez como os homens para ajudá-lo em sua subida, na subida áspera, né? Eu gosto da história de emprestar aos homens, que eu acho muito interessante essa expressão. Então, sabemos que a nossa cruz é individual, cada um leva a sua cruz. Mas nós podemos emprestar nosso ombro para ajudar a levar a cruz do outro, né? Lembremos, Jesus também foi ajudado pelo Cirineu, né? A cruz não era do Cirineu, ele ajudou a Jesus a transportar a cruz. Então, todos nós podemos emprestar o nosso ombro para ajudar os outros a levar a sua cruz. Você emprestar seu ombro, emprestar seu ouvido, dar o seu apoio, dar o seu carinho, para ajudar as pessoas a suportar suas provações rudes, é desse aspecto que ele fala. Muito bem.
Continua, então, a exposição de Telésforo, dizendo ele: cesse para os outros a concepção de que a terra é um vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Ou seja, não é que nós sabemos as dificuldades que é encarnar na Terra, sabemos, mas muitos vêm aqui e desenvolvem o trabalho. Se a gente já vier com a ideia de que não vai dar certo e se recolher, é melhor, então, buscar uma outra tarefa, né? Porque o investimento é muito grande. E é aquela história, se você recebe um pedaço de terra para cultivar, e esse terreno você tem que tirar as árvores, é um terreno pedregoso, você vai ter que trabalhar, tirar as pedras, preparar o terreno, arar o terreno para poder plantar boas sementes. Se você desistir antes disso, você vai passar o verão e o inverno todo com o celeiro, com a despensa vazia. Mas aquele que se dispõe a trabalhar, tirar a pedra, tarará, preparar o terreno, plantar boa semente, vai ter fruto. É que está colocando isso. Deixemos de lado essa concepção que a terra é um vale tenebroso. Se na verdade você não colocar sua enxada na terra, se colocar a enxada na terra, se dispor a trabalhar, não faltará a ajuda do Criador, colocando isso. Sempre haverá a ajuda do Pai, no sentido de que todos os trabalhadores do campo do bem desenvolvam trabalhos extraordinários. Todos nós conhecemos pessoas que desenvolveram tarefas gigantescas, do nada, sem conhecimento intelectivo, sem recursos materiais, fizeram obras belíssimas, né? E muitos que tinham tudo. Conhecimento intelectual, dinheiro, não foram a lugar nenhum, porque não tem perseverança, não tem determinação. Então, ele fala isso. E nós devemos deixar de lado a ideia de que a Terra é um terreno tenebroso, destinado às quedas lamentáveis, e agasalhamos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor, transformador. Ou seja, só vem para cá quem efetivamente precisa desenvolver e tem débito a pagar. Se eu preciso redimir, eu tenho que colocar à disposição. E, volto a dizer, todos esses trabalhadores mensageiros passaram por um treinamento muito forte nesse sentido, passaram um processo exaustivo de assistência, e toda assistência é dada antes, durante o treinamento e durante todo o desenvolvimento do trabalho, né? Diz ele: preparemos-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Preparemos-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Ou seja, nos preparemos, colocamos nossa força, nosso desejo, nosso coração a serviço, que não faltará cooperação, não faltará ajuda. Deus provém, sempre haverá. Deus está sempre, digamos assim, o cofre divino, nunca falta o empréstimo divino, sempre vem os recursos necessários para o trabalho ser desenvolvido. Basta que a gente se disponha a desenvolver o trabalho. E diz ele, esquecemos os erros do passado. Isso aí, assim, é massagear o coração daqueles que erraram, né? Aqueles que faliram, né? Esquecemos os erros do passado. Quem não cometeu erro, né? Quem estiver sem pecado, que atira a primeira pedra, frase célebre da Jesus colocava daquela senhora da história de que teria traído o marido, né? Todos nós cometemos erros, e é natural. Se não tivesse cometido erros, certamente não estaríamos aqui na Terra, habitaríamos em outras dimensões. Esquecemos o erro do passado, diz Telésforo. Lembremos de nossas obrigações fundamentais. Nossas obrigações de trabalhar no campo do bem, de trabalhar no sentido de construir, de conquistar aqueles bens que a traça não come, ferrugem não corrói, como diz Jesus. Os bens da alma, os bens do amor, da fraternidade, da caridade, da paz, da benevolência, da indulgência, do perdão. É isso que ele está colocando. A causa geral do desastre, aí é um diagnóstico que ele faz, muito direcionado para os que falharam. Olha, tudo bem, cometemos erro em frente, mas ele coloca claramente as causas do desastre para que aqueles que vão entrar no trabalho mirem-se nisso e evitem cometer os mesmos erros. E os que estão enganados, certamente, isso é um recado para eles. Estão enganados nesse campo, né? Quando entrar também no resvalar nos mesmos erros. A causa geral do desastre mediúnico, diz Telésforo, é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever de cumprir. Olha que fala substanciosa. Foi lá no coração dessas pessoas, ver onde eles falharam, né? Falta a noção de responsabilidade e da recordação do dever de cumprir. Foi por aí que as entidades infelizes trabalharam. Que volto a dizer, boa parte dos médios que vieram aqui trabalhar na Terra são médios de prova. Se são médios de prova, todos nós sabemos que são espíritos imperfeitos. Se são espíritos imperfeitos, tem seu calcanhar de Aquiles. E se tem o seu calcanhar de Aquiles, as entidades infelizes que não desejam a vitória da luz vão trabalhar exatamente no calcanhar de Aquiles dele. Por exemplo, alguém que numa encarnação passada faliu no trato do dinheiro público, por exemplo. Opa, sabe o fraco do ponto fraco.
A cicatriz, a ferida está aberta, uma cicatrizinha. Ele vai ser tentado nesta área, ou no campo do sexo, ou qualquer outra. E muita gente, ainda como aquele processo ainda está, a feridinha ainda está aberta, ou a casca ainda está por ali, as tentações vêm nesse caminho, eles terminam caindo. Por isso que é medida de prova, né? Muito bem. Quantos de vós, diz Telésforo, não foste abonados? Olha que informação bacana. Quando você não fosse abonado, você não foi acreditado, não foi dado um suporte, uma ajuda, né? Aqui, na espiritualidade. Quanto de vós, ele está falando, os que faliram. Quanto de vós fostes abonados? Foi dado uma oportunidade, foi dado um empréstimo, foi dado ajuda, né? Aqui, por generosos benfeitores, que buscaram auxiliar-nos, condoídos de vosso pretérito cruel. Ou seja, esses espíritos que vieram em missões no passado são réprobos, que cometeram graves erros, mas foram abonados, né? Foi confiado neles, foi dado toda a ajuda. Esses benfeitores, esses instrutores, passaram 15, 20, 30 anos investindo neles, investindo no aspecto de que essas criaturas se tornassem, né, uma carta viva do Evangelho de Jesus. Viesse para cá e viesse a praticar esse Evangelho aqui, viesse espalhar a semente da Boa Nova de Jesus. Olha como isso é forte para quem faliu. Quanto de vós fois abonados por generosos benfeitores que buscaram auxiliados, condoídos com o seu pretérito cruel, com suas dores. Você cometeu um erro grave, mas você é filho de Deus. Se tiver vontade, eu vou dar todas as possibilidades para você voltar lá e resgatar os seus erros do passado, fazendo bem. Olha que coisa linda, né? Continua ele. Quanto de vós, volta a dizer, continua falando daquele puxão de orelha para os que faliram. Quanto de vós partistes de nosso lado depois de todo esse treinamento, de todas as providências para alocar? Lembre-se, gente, vocês devem lembrar muito bem lá da reencarnação de Segismundo, que é lá nos missionários da luz, lá da frente. Quando a gente via lá como é que é feito todo o processo de preparação para a reencarnação. Todo o processo de aproximação com os futuros pais. E no que diz respeito esses mensageiros que vão trabalhar com a humanidade, muito mais ainda. Porque esses camaradas, esses espíritos, terão uma função muito especial. Tudo é preparado, tudo é preparado, os pais preparando o trabalho quando vão reencarnar. É preparado as famílias, é preparado o local onde essa pessoa vai trabalhar, o acesso ao estudo da casa espírita, toda assistência material, tudo. Quantos de vós partiste daqui do nosso lar, preparado depois da formação toda? Entusiastas, entusiasmados, formulando promessas, enormes promessas. Se compromisso, não, pode ficar tranquilo. Né? Nós vemos, inclusive, que algumas criaturas que vêm desempenhar papéis junto a eles, na missão, como filhos, como esposas, investiram também, passaram com eles, preparando sempre todos, esperando por eles. E quando chega, faz um vídeo mercador. Né? E todo esse processamento, todo esse trabalho, muitas almas aqui esperando a ajuda deles. E que tudo vai ser frustrado. Isso para a espiritualidade é muito ruim, porque nós sabemos que o maior beneficiário de todo o bem que nós fazemos são nós próprios. Ou seja, a tristeza dos instrutores não é só para aqueles que deixaram de assistir, é por ele mesmo, porque ele não resgatou os erros do passado, vai voltar triste e às vezes com outros débitos. Essa que é a questão. A tristeza é geral, porque o bem não prevaleceu, deixaram de decair novamente. Quando ele dizendo, entretanto, não soubeste recapitular dignamente. Você quer recapitular? Você voltou e cometeu os mesmos erros, meu irmão. Foi dado todas as oportunidades, tudo, e você voltou para lá. Cometeu os mesmos erros, cometeu os mesmos problemas. Né? Para não souber recapitular dignamente, para aprender a servir. Votaram, abusaram, se comprometeram, né? Conforme o desígnio superior do Eterno. Ou seja, quais são os desígnios superiores do Eterno? De Deus, do Evangelho de Jesus, baseado, ou seja, colocar a mediunidade em conformidade com a mediunidade com Jesus, a mediunidade baseada nos ensinos da Boa Nova de Jesus. Quem se desviou e trabalhou a mediunidade sem Jesus, começou a trabalhar no campo, por exemplo, de vender a mediunidade, se comprometendo gravemente, né? Abrindo possibilidade de processos obsessivos graves, é de se lamentar profundamente. Muito bem, continua dizendo, quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais, olha o que ele está dizendo, ele está dizendo todo o processo, olha,
todo o trabalho que foi feito. Ele começa aqui a enumerar algumas das providências para esses médios desenvolver o trabalho da vida. O doutrinador. Diz ele, ó, quando o Senhor, diz ele aqui, diz aqui, sim, quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais, condições de sobrevivência para desenvolver o trabalho, para o necessário, para o trabalho acontecer, regressava a ambição desmedida. Ou seja, tem o necessário, no caso, só quer o necessário. Começa a querer, tem a casinha dele, ele quer ter a casa de praia, tem a casa da montanha, né? Tem o necessário, o cara tem o carro do Wander. Essa história, a ambição desmedida. Não entende a grandeza da missão que ele estava, de renúncia, de amor, de fraternidade. Está dizendo, quando ele fala lá que a grande causa de desastre dos médios é a ausência da noção de responsabilidade, é essa noção que ele está falando. Quando Deus encaminha as condições necessárias para o trabalho, o cara quer muito mais. Quer ambição, quer tudo mais. Ante as possibilidades materiais, ele diz aqui, não é a missão, ante o acréscimo da misericórdia de Deus ao labor intensificado, ou seja, o trabalho além do normal, porque, na verdade, lembremos, o trabalho de mediunidade é um trabalho de renúncia, basta ver o trabalho de Chico, basta ver o trabalho de Dona Ivone Amaral Pereira, basta ver o trabalho de Walter Pereira Franco, de Eurípides Passanufo e de tantos outros, né? É um trabalho de renúncia muito grande. Essas criaturas que estou falando, nenhum deles casaram, nenhum deles tiveram vida pessoal, porque sabiam que as suas missões eram de renúncia, de trabalho ao próximo. A tarefa era, nesse aspecto, um trabalho imenso de ajuda à humanidade. Ele era um mensageiro de Deus, com a missão específica de contribuir para romper exatamente a ignorância, ajudar a vencer a perversidade, a ignorância, fruto da ignorância da Terra. E a missão deles era essa. Eles sabiam quando vinham de lá, né? Mas muitos esquecem isso que está colocando. Então, está dizendo aqui, a missão desmedida, né? E ante a crescente na misericórdia do labor intensificado, agarrava-se a ideia da existência como, não, eu já trabalhei demais, tem gente batendo na porta, precisando de ajuda hoje, não, só ver amanhã. Como se pudesse, às vezes, deixar socorrer alguém numa situação dramática de problema sério, de obsessão, algo do gênero, né? Quantas sorte de problemas. Quem lê a história de Eurípides Passanufo sabia que era gente que era de madrugada pedindo remédio, ajudando, e ele ajudava todo mundo. Chico dormia 2 horas por noite. Então, nós sabemos que a missão dessas criaturas são muito dos mensageiros, são pessoas preparadas para isso, né? Então, alguns não entendem isso que está colocando. Por isso que ele diz que a ausência de responsabilidade dos médios, não tem essa compreensão. Muito bem. Quando eles dizem, agarrar-se da ideia da existência cômoda. Junto às experiências afetivas, ou seja, quando a espiritualidade manda uma companheira ou um companheiro de bem, amoroso, etc., preferir os desejos sexuais, os resvalos, criando possibilidade imensa de processo obsessivo grave pelos desvios, né? Ao lado da família que Deus encaminhou para trilhar o caminho, com todo o suporte dos filhos, da esposa, voltar-se à tirania doméstica, a briga, a violência, a agressão, ou seja, todo aquele investimento, todo aquele trabalho para trabalhar o espírito e assistência de uma mensagem de amor, era o vida de mercador. E aos interesses da vida eterna, sublimes, sobrepuseste as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Alguém diz, puxa vida, você é um médio. Olha só, a gente vai ver isso nos depoimentos daqui para frente, nos capítulos subsequentes. Um médio com potencial magnífico, com várias potencialidades de mediunidade, tem a possibilidade de ajudar tantas criaturas. Mas chega a voz da turma da sombra, meu irmão, você é um cara muito especial, você podia ganhar um monte de dinheiro, começar a cobrar e tal. O cara deixou, não vejo exemplo disso, as sugestões inferiores e a preguiça, ou a vaidade, você é um cara muito especial, não entendendo ele que, na verdade, ele é apenas um trabalhador da causa do bem. Tudo é de Deus, ele trabalha cumprindo uma missão só. Mas muitos esquecem disso, né? Os interesses da vida eterna, disse Eléssoro, alguns esquecem o vindo dos interesses, a sugestão inferior da preguiça e da vaidade. Como médio, diz ele, muito de vós preferíeis a inconsciência de vós mesmos, ou seja, não ter consciência, preferir. Esquecer isso, fazer de conta que não tem essa mediunidade. A inconsciência de vós mesmos, as responsabilidades. Rapaz, eu acho que esse negócio pode deixar de lado. Essa mediunidade que tem aí, eu acho que nem é mediunidade, eu acho que não posso fazer outras coisas, é mais interessante. É aquela falta de consciência de responsabilidade que Teles falava antes, né? Muito de vós preferirem a consciência de vós mesmos, a consciência da responsabilidade, como médium, né?
Ou como doutrinadores, aqueles que estão lá para trabalhar, doutrinar os espíritos sofredores, formulavam os conceitos para exportação. Só para os outros, você não cumpria, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, aquela velha expressão, né? Jamais para uso próprio. E aí, nós vamos ver exemplo lá na frente de doutrinadores que fazem discursos moralistas para os espíritos sofredores. E quando ele saía da casa espírita, esses espíritos iam atrás dele e viam o procedimento deles. Era só da boca para fora, mas não agiam. E quando eles se desencarnam, eles vão ser cobrados por essa moçada. Mas, rapaz, você que vinha aqui dar lição de moral, nós acompanhávamos o seu comportamento lá fora. Era só da boca para fora. Isso que ele está colocando aqui. Falia, né? Se a coisa não é verdadeiro. Se não dá para disfarçar da espiritualidade. Você tem que se comportar em conformidade com o bem. Do contrário, será cobrado certamente. Quando ele dizendo, que resultado atingimos? Nós, doutrinadores e médios falidos. Que resultado atingimos com esse grupo que encaminhamos? Grande massa bate as fontes do Espiritismo Sagrado. Essa grande consolador prometido por Jesus, bate essas fontes do Espiritismo Sagrado, tão só no propósito de lhe manchar as águas. Não vem com o propósito de juntar energias, de ser um trabalhador, de ser uma carta viva do Evangelho de Jesus, de ser um consolador, de ser aquele que enxuga lágrimas, ou que planta esperança no coração das pessoas. Vem manchar as águas, você vem turvar as águas, nos diz Telésforo, né? Não são procuradores do reino de Deus, diz Telésforo, os que eles forçam desse modo as portas. Não. Aqueles que, na verdade, têm mérito, têm grandeza, que trabalharam o coração e são portadores do amor e da paz e da fraternidade, entram pela porta da frente, tem a senha de acesso, certamente. Aqueles que forçam a porta, que arrombam a porta e entram, não são procuradores do reino de Deus. Não, eles não procuram o reino de Deus, cometendo mal, cometendo os desatinos, cometendo desequilíbrios, cometendo, né? Diz ele. E sim, caçadores dos interesses pessoais. Eu fico só imaginando o grupo da turma que faliu ouvindo tudo isso. Como, na verdade, é um puxão de orelha forte. Mas isso é importante dentro da didática. Lembra que eu falei no começo que esse material não foi preparado ali, não. Vem das instâncias superiores. O objetivo é profundo, o espectro é muito grandioso de atingir um espectro muito grande no sentido de atingir um caráter educativo de muitas massas, né? Então, todos esses pontos, eu falei que tinha 3 clientelas, os que faliram, os que vão trabalhar com o médio e os que estão aqui. Então, isso é muito interessante. Essas constatações de Telésforo são importantes para atingir o coração de todos, da responsabilidade de todos. Então, diz aqui, são caçadores, não são procuradores de Deus, são caçadores de interesses pessoais, diz ele. Quando ele dizendo, são os sequiós da facilidade, os amigos menor esforço, os preguiçosos e delinquentes em todas as situações. Ou seja, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos das acusações que lhes dirige à própria consciência. Ou seja, quem cometeu o grave erro, e o tribunal mais rigoroso é da nossa mente, ele é que nos acusa, a nossa mente, não é Deus que nos pune, a nossa mente é culpada, que pede a Deus as possibilidades de reparação, você está colocando. Então, essas criaturas que perdem essas oportunidades, que buscam a casa espírita, de se proteger, de se projetar, não está com vontade de servir, mas se projetar, de ganhar destaque, não está preocupado, não está querendo conquistar o reino de Deus. Jesus falava o tempo todo do reino de Deus. Mas onde é que é construído esse reino? É construído no coração de cada um de nós. E é construído no material mais sublime que existe de todos, que é o amor. A cada gesto proativo no campo do bem, da paz, do amor, da caridade, da fraternidade, da benevolência, da diligência, do perdão, a gente põe um tijolinho na construção desse templo interior que é o nosso coração. Esse reino que Jesus falava era isso. E essas criaturas que não têm interesse, não têm compromisso com a boa nova de Jesus, que estão preocupados só consigo próprio, eles, na verdade, são esses consadores que está falando aqui. Não entram pela porta, estão forçando a porta, né? Estão preocupados em turvar, em tirar interesse pessoal. Infelizmente, a gente vê isso. E é a causa, nós vamos ver os relatos daqui para frente, da queda de muitos, infelizmente. Quando eu dizendo, tudo por quê? Por que essas criaturas utilizam a doutrina espírita? Por que utilizam esse propósito? Tudo por quê, meus irmãos, diz ele? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito. Eu achei maravilhosa essa expressão. Não temos sabido defender o sagrado depósito, o tesouro sagrado de Deus.
Lembra que Teles falou lá atrás que os instrutores, condoídos com as quedas cruéis, dos erros do passado, deram esse cheque, esse depósito de Deus como filho, esse depósito, depositar neles uma grande responsabilidade. Nós não soubemos utilizar. Esses que abusam não souberam utilizar esse grande trabalho de um treinamento exaustivo de anos, de um acompanhamento sistemático, antes da encarnação, durante a encarnação e durante o processo do trabalho que ela vai se desenvolver. Que as criaturas souberam defender, saber defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais, aqui na carne, que é espiritismo. Olha que alerta bacana, que espiritismo é revelação divina do Pai para a renovação fundamental dos homens. Espiritismo é a revelação divina para a renovação fundamental dos homens, não é para tirar proveito. Você, na verdade, é imbuído, é trabalhado para ser um assistente de Deus, um mensageiro do Pai, para consolar lágrimas, para colocar bálsamo nas feridas, né, e plantar esperança. Esse é o grande trabalho dos mensageiros divinos. Essa é a grande tarefa. Mas alguns só pensam no benefício, só pensam em amontoar recursos que ficam aqui. Ao invés de nos preocuparmos com aqueles tesouros que Jesus sempre falava. Aquele que a traça não come, que o ferrugem não corrói. Os valores do Espírito, que esses depósitos na poupança divina, que eu gosto de dizer, que é com esse capital que a gente se apresenta onde chega. Então, muitas pessoas não entenderam, por isso que falam isso que ele está colocando. Né? Muito bem. Continua dizendo, não atenderam, não atendemos, diz Telésforo ainda, como se faz indispensável, não é aconselhável não, como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Ou seja, essa é a observação, a transformarmos em carta viva do Evangelho. Eu sempre, quando falo de carta viva do Evangelho, lembro de Paulo, que é uma grande e extraordinária referência. Paulo de Tarso, quando degolado em Roma, no mesmo dia que Pedro, o apóstolo, foi crucificado, ele disse essa frase célebre, não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Trago em meu corpo as marcas do Cristo. Ou seja, não é o Cristo que vem, porque ele vivencia na sua totalidade os ensinos da Boa Nova de Jesus. Não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, ele é a carta viva do Evangelho de Jesus. Quando ele está trazendo no seu corpo as marcas do Cristo, das pedradas que recebeu, das surras, das prisões, para defender a Boa Nova de Jesus. Trago em meu corpo as marcas do Cristo. E muitos não compreenderam isso. Estão preocupados apenas com os bens que ficam aqui. Não entenderam ainda que são criaturas eternas, somos espíritos, somos viajores do tempo, somos filhos de Deus, que estamos marcados para sermos felizes, somos filhos de Deus, todos nós seremos felizes um dia, mas essa felicidade precisa ser conquistada. E muitos nós não compreendemos disso. Então, Telésforo, quando Telésforo dizendo, eu lembrei de Paulo, coloquei aqui. Contudo, disse Telésforo, não abandonemos nossos deveres de meia tarefa. Aí, de novo, ele faz um afago àqueles que faliram. Não abandonemos nosso dever no meio da tarefa. Voltemos ao campo, reciclemos-nos. Voltamos ao campo. Não aramos lá o terreno pedregoso, voltamos agora com mais dificuldade, porque contraímos débitos, né? Voltamos ao campo, retificando a semeadura, o plantio. Plantou errado, plantou a semente errada, não trabalhou, não botou adubo, vai ter que fazer tudo de novo. Está concitando, convidando, olha, meus irmãos, é raro, mas quem não errou? Vamos voltar de novo ao trabalho, né? O Ministério da Comunicação, diz ele, vem incentivando esse movimento renovador, porque todos são filhos de Deus, e Deus jamais esquece qualquer de seus filhos. Diz ao Espírito de Verdade, no capítulo 4 do Evangelho, que Deus vai chover entre os bons e os justos, os bons e os maus. Ou seja, Deus assiste a todos igualmente e ama a todos absolutamente igual. Não é porque cometemos erros que Deus desiste de nós, nunca, jamais, nem algum. Deus é bom, é um Pai misericordioso e bom. Né? Não pune absolutamente ninguém. Nós é que nos punimos pela nossa mente ocupada de nossos erros. A chance de voltar de novo à lavoura, ao campo do trabalho, à labuta, é fruto da bondade do Pai, que deseja que sejamos felizes. Voltemos de novo a retificar aquilo que erramos. Quando ele dizendo, Telésforo, o Ministério da Comunicação, da qual os sendo mensageiros, é uma repartição desse Ministério da Comunicação, o Ministério da Comunicação vem incentivando o movimento renovador daqueles que faliram. Necessitamos de servidores de boa vontade,
leais ao espírito da fé. Aqueles que faliram, vamos retificar, vamos fazer toda uma reciclagem, tudo de novo. Vamos responder nossos erros, mas precisamos retomar tudo de novo. E aí a gente vai ver no decurso do tempo que essas criaturas que falem não vão, não é mandar para reencarnar no meio de jeito nenhum. Passam por todo um trabalho de formação de novo, até que estejam em condições de voltar ao trabalho, né? Não serão admitidos os que não desejam conhecer a glória oculta da cruz do testemunho. Eu achei isso maravilhoso. Nem atendem aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. Ou seja, o que é a glória oculta do testemunho? Está lembrando de Jesus, né? Jesus, esse ser sublime, mais extraordinário que veio, sacrificou-se por todos, deu seu exemplo de renúncia extraordinária. E a glória, o trabalho e a forma como foi previsto por Deus, da forma do seu exemplo magnífico, que ecoa pelo mundo afora, no seu exemplo extraordinário. Quem não está disposto a colocar, a renunciar a muita coisa, a se renovar, a se transformar, não irá ter êxito. Ele está colocando isso. Nós precisamos entender que o processo de evolução, de transformação, de reforma é doloroso, sim. Não dá para fazer um omelete sem quebrar o ovo, faz parte do processo. Há dois sinos gemer. Quem vem para um planeta como o nosso vai ter que passar pelas dificuldades. Tem que ter resignação, coragem, acima de tudo. Fé em Deus, o Pai Criador. Continua dizendo, aqui estamos todos, companheiros da comunicação, com o Telésforo, endividados com o mundo. Ele está dizendo, ninguém está lá é santo, diz ele, todos nós somos endividados, temos questões a ser trabalhadas, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Ou seja, nós passamos dificuldade, mas sabemos que somos filhos de Deus e teremos assistência dele, todos os recursos necessitados para retomar nossa caminhada, né? Ninguém vai fazer por nós esse trabalho, cada um de nós tem que fazer a sua tarefa. Quando eu dizer, levantemos o olhar, ou seja, não vamos ficar aqui só lamentando o erro, que não temos como condão mudar o passado. É isso que quer dizer. Não temos como mudar o passado, mas temos que mudar o presente e o futuro. Está dizendo isso. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho. Aquele empréstimo ao qual eu falei, do banco sagrado do Pai, né? Nunca faltará oportunidade, desde que se dispõe a trabalhar. A ferramenta está lá, para você colocar a enxada na terra, mas tem que se dispor a fazer. Colocar a enxada e você não, com preguiça, não for lavrar o campo, não vai ter colheita. Porque tem muita gente querendo colher sem plantar, aí não dá. Eu gosto muito dessa expressão de André Luiz, que ele diz o seguinte, se hoje a gente colhe o resultado do plantio do passado, é a lei da colheita, da ação e reação, né? É preciso lembrar que só há possível colher do futuro se plantarmos hoje. Então, é preciso entender isso. Se não plantar hoje, não vai ter colheita no futuro. Ou se fizermos uma hoje, colheremos também, né? Conhece a árvore pelo fruto e o homem pelos seus obras, de Jesus. Continuando. Mas, para atingirmos esses resultados preciosos, é indispensável sejamos seguidores da renunciação do inferior. Se a gente se aliar às trevas, meu irmão, aí não vai ter jeito, né? Ninguém se eleva, botei aqui, em parceria com as sombras. Toda vez que a gente busca o aliado com as sombras, com o errado, com o infeliz, a colheita será nesse aspecto. Nós teremos que buscar a luz, o bem, o amor, a fraternidade. Sempre que a gente busca a luz nunca vai estar sempre chegando, se a gente tem comunhão com o bem chega. Sempre que está com propósito de trabalhar no campo do bem, sempre o bem vem em socorro, né? Nenhum de nós, diz Telésforo, dos que aqui se encontram, inclusive ele, né? A humildade dele é maravilhosa, está livre do ciclo de reencarnação na crosta, que aqui é o local do aprendizado, né? Todos, portanto, somos sequiosos da vida eterna. Todos nós desejamos ser felizes, que está colocando. A felicidade é algo inato ao ser, mas precisa ser conquistado. Deus poderia tirar todo mundo perfeito, mas Deus optou pelo método da meritocracia. Eu preciso conquistar a felicidade. E não faltará oportunidade. Diz ele, não olvidamos, não esquecemos, desse modo, o Calvário do nosso Senhor, Jesus. Convicto de que toda saída dos planos mais baixos deve ter uma subida para a esfera superior. Ninguém sai do atoleiro, ninguém sai das grutas de sofrimento se não se elevar, está colocando. Eu achei maravilhoso. Ninguém espere subir, diz ele, espiritualmente, sem esforço, sem suor e sem lágrima. Ninguém. Toda subida pressupõe grande esforço, grande renúncia, amor, desejo, vontade de fazer o bem ao próximo. É isso que todas as histórias dos benfeitores da humanidade colocaram a sua vida a serviço do bem.
compreenderam isso, fazem parte de uma grande família universal. E aqueles que mais têm, preciso colocar a serviço daqueles que menos têm. É que todas as grandes almas que passaram por aqui deram esses exemplos. O desejo de servir. Compreender que servir é muito mais importante que ser servido, né? E esse é o caminho. Só se eleva espiritualmente com muito esforço, com determinação, né? Que está colocando isso. Neste momento, diz ele, cessou a preleção e interesse. Terminou a fala. E aí ele vai dizer o efeito dessa fala profunda, que no primeiro deu instruções, no segundo as advertências, os puxões de orelha, os alertas importantes. Nesse momento, a preleção e interesse, a fala, que abençoou a Assembleia, todos que lá estavam, os médios falidos, os que estavam em formação, né? Todos que lá estavam, mostrando o olhar infinitamente brilhante. Ele era um mensageiro elevado, lembre-se que ele estava cumprindo um papel das esferas mais elevadas, e aceitando em seguida o braço de Aniceto, que é o instrutor de André Luiz, para afastar-se. Debaixo de profunda impressão, André Luiz, muito curioso como era, ele olhou a plateia. Qual era o resultado das falas de Telésforo? A profunda impressão em face das incisivas declarações do instrutor, que foi bastante incisivo, tentou tocar a alma, o coração daquelas criaturas, né? Observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. O remorso e o arrependimento, não tenha dúvida daqueles que faliram, a certeza de que perderam uma oportunidade muito importante, mas também saíram com o espírito retemperado para retomar a estrada. Nada está perdido. Sempre que desejamos praticar o bem, nunca faltará a assistência do Pai, no sentido de nos colocarmos a serviço dele. Entretanto, os erros que cometemos terão que ser reparados, né? A história da cruz, cada um leva a sua cruz, mas nunca faltará alguém como Cirineu que empreste o seu ombro para ajudar a levar a cruz. Sempre, né? Ao meu olhar interrogativo, André Luiz narrando agora, Vicente, que era o outro médico amigo da equipe de Aniceto, explicou: são servidores fracassados os que choravam, da certeza de que perderam uma oportunidade muito importante, mas ao mesmo tempo foram tocados em seus espíritos, no sentido de continuar suas jornadas, porque sempre Deus estará ao lado. Duas senhoras de grave fisionomia, narra André Luiz agora, aproximaram-se respeitosamente e uma delas dirigiu-se a Aniceto nesses termos: desejamos o obséquio ou favor de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. Otávio é um dos que faliram, estava lá chorando, etc, etc. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação: convém não estabelecer o plano, porque ela diz, eu passo aqui alguns enxertos do texto, não coloco todo o texto aqui, porque essas senhoras eram uma mãe e uma irmã de Otávio. Foram advogar a causa dela, dizendo que tinha uma amiga encarnada que se dispôs a receber Otávio, uma nova oportunidade reencarnatória, e foi pedir a Aniceto a providência nesse aspecto. Minha irmã, a resposta dele é essa, eu achei sensacional. Convém não estabelecer o plano por enquanto. Não, senhora, pode esquecer, infelizmente é possível. Por quê? Antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médios fracassados, que ele foi o médico fracassado, não havia história de Otávio. É o primeiro que vai estudar daqui para frente. Fracassados. Em quem está envolvido. Ou seja, se ele falhou, depois, vamos ver, Otávio passou 30 anos se preparando, vamos ver aí pela frente. 30 anos, e falhou, vamos mandar ele agora com os mesmos problemas? Não. Terá que passar por todo esse processo de reaprender, reciclagem, quando estiver preparado, e sim, se providencia. É isso que ele está colocando com muita clareza. Somente depois, minha irmã, disse Aniceto. Aniceto, dirigindo a palavra, disse para André Luiz e para Vicente: tenho serviços imediatos em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos em estudos e observação aqui no Centro de Mensageiros. E aí nós vamos ver que, a partir dos capítulos subsequentes, André Luiz vai ter conversas muito substanciosas, ouvindo as experiências daqueles que faliram. Nós vamos ver da importância dessas explicações, porque lembre-se, André Luiz vai estar se formando para ser um mensageiro. Ouvir aqueles relatos porque deu errado é importante para o trabalho dele, mas é muito mais importante para nós que aqui estamos. Esta informação, aqueles que
Falharam e por que falharam? Especialmente, para todos nós, naturalmente, mas especialmente quem trabalha no campo da mediunidade. É um recado muito direto. Então, volto a dizer, a obra é profundamente bem organizada e tem um espectro maravilhoso que sai tocando os corações de vários segmentos. É muito completa, de uma beleza extraordinária, de uma profundidade. Cada vez que a gente lê, a gente se surpreende com tantas informações que a gente descobre. Eu queria compartilhar com vocês agora, já que a gente concluiu esse capítulo, no final de 2017, eu tive a realização de um sonho, uma alegria muito grande que eu, em dezembro, tive lá em Pedro Leopoldo, a terra onde nasceu esse grande apóstolo do amor, Francisco Cândido Xavier. E foi uma alegria muito grande. Estive lá em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi fundado por ele, e hoje funciona na casa onde ele nasceu, né? A livraria, tem uma espécie de um museu com peças maravilhosas dos usuários, inclusive flores que ele materializar que estão lá, interessante demais, coisas maravilhosas, recordações belíssimas, né? E foi recebido com muito carinho lá pela senhora que dirige a Casa Espírita, a livraria, com muito carinho mesmo, recebido por todos eles. A casa, inclusive, o centro é tão interessante, a sala de passe é o quarto onde Chico nasceu. Tem um retrato falado de Emmanuel do lado e outro de Jesus. É um lugar de uma energia maravilhoso. Lá fora tem um local onde servir a sopa para as pessoas carentes, que tem o nome da mãezinha dele, Dona Maria João de Deus, para observar a sopa. Aí, no quartinho de lá, tem umas senhorinhas idosas que estavam lá fazendo peça de crochê, que está chegando o inverno, para mandar para as criancinhas pobres lá da região de Pedro Leopoldo. Muito emocionante. E o auditório, os móveis, todos que estavam postos, ainda eram os mesmos móveis da época que Chico fundou. É uma coisa maravilhosa, um lugar, foi uma emoção maravilhosa. Depois eu estive lá na casa onde Chico morou, a última que Chico morou, mas por uma razão ou outra, que eu não me recordo agora, estava fechada, né? Mas foi bom ter ido lá. E fui, sem dúvida nenhuma, na Fazenda Modelo, onde boa parte das obras de Francisco Cândido Xavier, notadamente as obras de André Luiz, todas foram recebidas lá. E os romances, Paulo Estevam, 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, por aí, foi tudo recebido na Fazenda Modelo. Fui bater lá, peguei um táxi lá. E fui recepcionado por essa senhora que está aí dando um abraço aí de lado, que me mostrou com tanto carinho tudo aquilo. Hoje está abandonado, não funciona mais nada. Lá é um local do Ministério da Agricultura, né? Mas tem um trabalho da Universidade Federal de Minas Gerais que faz um trabalho de resgate do trabalho lá de Chico Xavier. E ela me mostrou tudo, quanto Chico psicografava, quantas histórias maravilhosas que eu já sabia e outras que eu não sabia. Foi um dia muito agradável, fiquei muito emocionado de visitar todos aqueles lugares. E esse local era a sede da local da fazenda, onde morava o senhor Rômulo Joviano, que era o chefe, quem comandava a Fazenda Modelo, que era uma figura magistral. A gente vai depois ver que Rômulo Joviano, o pai dele, que era o senhor Arthur Joviano, sem ligações com Chico e com Emmanuel desde a Idade Média. Quando vai ver os livros lá do Cristianismo Primitivo, 50 anos depois, Renúncia, são personagens que estiveram juntos nessas obras todas, né? E foi muito interessante, é uma pena que essa casa não está abandonada, essa é uma fotografia da época, né? E é interessante que, eu só vou colocar isso para a gente concluir, na fazenda, Chico todo dia, quando terminava o expediente, às 5 horas ele tomava um lanche e nas terças e quartas-feiras ele fazia um culto ou um evangelho lá na casa do senhor Rômulo Joviano, né? E lá ele recebia na hora do lanche e depois dessa hora ele participava do culto na família Joviano e ele passava para o Dr. Rômulo Joviano, que ajudou muito a ele. Chico recebia a boa parte das psicografias na mão e o Dr. Rômulo olhava aquele material todo e datilografava, ajudava. Os livros, ajudava a catalogar o material do livro, deu uma ajuda importante, foi muito importante na psicografia de Chico. E aí nós vamos ver uma série de psicografias recebidas por Chico lá no culto. Foi 18 anos de culto até a família Joviano ser transferida para o Rio de Janeiro, e também depois Chico foi para Uberaba, né? 18 anos. E boa parte das comunicações que prévias ao lançamento, recebendo das obras. Então, vamos ver, por exemplo, as comunicações através de Emmanuel, através de
de Neio Lúcio, por exemplo, que Neio Lúcio foi o pai de Rômulo Joviano na Encarnação, que era o senhor Arthur Joviano. Informações importantes dessas obras de André Luiz. Olha, está vindo agora o livro tal, o Mensageiro, explicando o que era. E as informações, os bastidores espirituais. Informações interessantíssimas. Esse material foi catalogado num livro chamado Deus Conosco. É um livro, através de Emmanuel, com esse material, com as comunicações de Emmanuel, que foi feito posteriormente, esse livro, através de Geraldo Lemos, que, através da família da filha Wanda Joviano, que era filha de Rômulo Joviano, passou esse material. Mas interessantíssimo. Eu vou começar gradativamente aqui, em cada semana, botar uma comunicaçãozinha para vocês verem como é interessante. Eu vou começar com essa aqui, que foi a primeira. Tem uma mensagem de Emmanuel, 31 de março de 1943. Tenho envidado esforços. É a apresentação da André Luiz a Emmanuel, a Chico, foi interessante. Tenho envidado esforços para que um amigo venha trazer-nos pequena série de impressões da vida de além-túmulo. Espero em Jesus possa ele atender brevemente a esse nosso apelo. Caso possamos conseguir a concessão de semelhante trabalho, vejo o empreendimento uma realização muito interessante e proveitosa. Isso foi 30 de março de 43 e o livro recebido, o livro foi publicado, salvo engano, em outubro de 43. Então, essas comunicações prévias, a gente vê como, na verdade, como foi tudo trabalhado os bastidores, da recepção, as comunicações prévias, o entendimento de Chico, através de Neio Lúcio e de Emmanuel. Então, são informações maravilhosas que a gente, no decurso do nosso estudo, a gente vai trazer aqui para a gente entender os bastidores, que são muito interessantes. Meus irmãos, a gente está concluindo, então, o nosso trabalho. Quer saber se tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, a gente concluir o trabalho da noite de hoje. Quer saber se tem alguma pergunta. Se tiver, estou aqui. Um prazer. Gostei muito, Antônio. Como já tinha assistido o VT, né, a gravação das outras aulas suas, e dessa vez confirmou. Muito bom estudo. Eu vou continuar a participar. Muito obrigado, meu irmão. Para nós é um prazer e uma alegria, viu? Ficamos muito felizes com a presença de vocês, tá certo? É um prazer muito grande. E é muito interessante para quem está na seara mediúnica, conforme você falou, não é isso? Não tenha dúvida. Para todos nós. É um sem dúvida nenhuma. Muito grande. Um ensinamento muito grande e fora um ensinamento, né, dentro da seara que a gente recebe nos espíritos no plano maior, por intercâmbio, e a gente aprende com eles muito também. E mais esse reforço que André Luiz nos passa, eu acho que é bem proveitoso. Está de parabéns pelo estudo, continua aí, perseverante, que está ajudando a muita gente. E aos espíritos que estão em torno de nós também, fora a gente encarnada, que estão aqui assistindo o estudo e contribuindo também. Então, aprendemos juntos também. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, viu? Então, meus irmãos, se não tiver mais nenhuma dúvida na pergunta, queria agradecer demais pela paciência, pela assistência, pelo apoio, pelo trabalho da gente. E queria me despedir de vocês para a semana. Que Deus ilumine a semana de muita paz e luz a todos, tá bom? Muita paz, muito obrigado. E boa noite a todos.